Então, continuando, pessoal, nós já sabemos que este circuitinho aqui é um circuitinho instável, ok? E a equaçãozinha Vout é mais ou menos RF sobre R1 multiplicado por Vin. Por que eu estou colocando aqui mais ou menos nessa equação? Porque é um circuito instável, então vai ficar tendendo para mais infinito e menos infinito. Como é um circuitinho real, não tende para mais infinito, tende para valor máximo, né, saturação da alimentação positiva, e tende para o valor de saturação negativa, ok? Aqui um exemplo de um circuitinho, ó, de um circuitinho oscilador. A realimentação está sendo feita onde? Na porta não inversora, por isso que é um circuitinho com realimentação positiva. E o meu sinal de entrada, ó, na porta inversora. Então vocês podem notar que na saída aqui eu tenho um sinal, né, uma onda quadrada no sinal de saída, tá ok? É um circuitinho oscilador. Mas nós daremos muita ênfase aqui neste curso de eletrônica para os circuitos com realimentação negativa. Aí sim, vocês viram lá nessas outras disciplinas que quando vocês possuem um circuitinho com uma realimentação negativa, ou melhor, né, uma malha com uma realimentação negativa, ela é estável, tá ok? Ela possui estabilidade, que é o que nós veremos aqui. Então aqui, ó, notem que agora a realimentação está sendo feita na porta inversora, realimentação negativa. Aí nós também podemos modelar. Como que seria um modelo matemático desse carinha aqui? Bem, eu sei então que não vai entrar nenhum valor de corrente aqui no meu amplificador operacional. Se não tem corrente passando na impedância interna, significa que eu não tenho queda de tensão entre a porta não inversora e a porta inversora. Então posso considerar que se aqui o valor de tensão neste ponto é zero, neste ponto aqui também será de 0 volt, ok? E eu sei então que a corrente que passa em R1 é a mesma corrente que passa em RF. Fazendo a modelagem, qual é a corrente que passa em R1? V1 menos 0 dividido por R1, ou Vin menos 0 dividido por R1. E qual é a corrente que passa em RF? É 0 menos Vout dividido por RF, ok? Fazendo aí as operaçõezinhas algébricas, né, as operações matemáticas, isolando o Vout, nós conseguimos chegar na equação que Vout é igual a menos RF sobre R1 multiplicado por Vin. Notem que RF sobre R1 é o ganho do seu circuito, né? Se RF for igual a R1, significa que seu ganho é 1. O sinal que você tem na entrada é o mesmo sinal da saída, com um detalhe, né? O valor é inverso, tá ok? Este daqui é um circuitinho proporcional inversor, ok? A sua saída vai ser inversa ao sinal de entrada. Se o sinal de entrada é positivo, a sua saída terá lá, vai manter a proporção, mas vai sair um valor de tensão negativo, tá ok? O que é interessante é o seguinte: para eu poder trabalhar com este circuitinho, se faz necessário que a alimentação deste componente do meu amplificador operacional seja uma alimentação simétrica, tá ok? Tem que ter lá de menos V até mais V alimentando o meu circuitinho, porque senão ele não consegue trabalhar de forma correta, tá ok? Então este é o meu circuitinho proporcional inversor, tá ok? Ele vai manter a proporção de RF sobre R1 que você vai escolher ou você vai dimensionar de acordo com a sua aplicação, tá ok? Lembrando que o sinal de saída ele é inverso ao sinal de entrada, né? Vai ter um sinal inverso. Aqui só a modelagemzinha que eu falei para vocês, né? Como chegar naquela equação. Olha uma outra configuração aqui com o amplificador operacional. Já vimos lá o proporcional inversor. Nós temos agora aqui um seguidor unitário, chamado buffer. O seguidor unitário ele só diz o seguinte: o mesmo sinal que eu tenho na entrada, eu vou colocar este sinal na saída. E com o mesmo valor, né, de sinal, né? Se entra positivo, sai positivo. Se entra negativo, sai negativo. Lembrando, para você ter essa possibilidade de saída positiva ou negativa, a alimentação do amplificador tem que ser simétrica, tá ok? Olha só que interessante, a realimentação é negativa, significa que este circuitinho ele é estável. Vamos fazer a modelagem matemática? Eu sei que Vout é igual ao ganho multiplicado por porta não inversora menos o valor
da tensão na porta inversora, ok? Sendo que na porta inversora aqui, qual o valor de tensão que chega aqui? É o mesmo valor de tensão de Vout. Por que é o mesmo valor de tensão? Porque a impedância na entrada do meu amplificador é muito alta, significa que a corrente neste ramo aqui vai ser igual a zero. Se eu não tenho corrente, significa que eu não tenho queda de tensão em RF. Então o valor de tensão neste ponto é igual ao valor de tensão neste ponto aqui. Então eu já substituí aqui, ó, o da porta inversora, Vout. Se eu passar o ganho para lá dividindo e considerar que este ganho é muito grande, Vout sobre ganho vai tender a zero. Logo, eu posso dizer então que Vout é igual a Vin. Olha só, o valor de tensão de entrada é igual ao valor de tensão de saída. Então vocês vão me perguntar, mas Edson, para que eu quero um componente que venha colocar o valor de tensão na saída igual ao valor que ele está recebendo na entrada? Geralmente nós utilizamos para fazer o desacoplamento entre circuitos, tá? E dessa forma nós garantimos que nenhuma corrente do circuito primário vai passar para o circuito secundário. Só lembrando para vocês que eu tenho uma impedância muito grande na entrada do meu amplificador. Então, não vai ter corrente do circuito primário sendo passado para o circuito secundário. Eu consigo garantir que a corrente do circuito primário vai ficar somente nele. Não vou ter aquela corrente sendo desviada para outro ponto do meu circuito. Eu só vou passar realmente o valor de tensão. Onde que nós podemos encontrar uma aplicação dessa? É simples. Vocês já estudaram lá em Eletrônica 1, já viram lá, já conheceram o LDR, né? O LDR é um resistor dependente de luz. É um resistor que tem a sua variação de resistência de acordo com a intensidade de luz, tá ok? É o LDR. Bem, através de um LDR com outro resistorzinho fixo, eu posso construir um sensor de luminosidade. Que é este sensorzinho aqui, ó. Eu coloco lá um valor de resistência física. Eu sei o quanto que tem a variação do LDR, a resistência do LDR, o quanto que ele vai variar de acordo com a intensidade de luz. Então, isso daqui é um divisor de tensão. Se eu fizer a leitura de tensão neste ponto aqui, se eu sei que ele é todo alimentado por 5 volts, e eu já conheço o valor deste resistor aqui, de acordo com o valor de tensão que eu estou lendo, eu sei qual é o valor da resistência do LDR. Se eu sei o valor da resistência, eu sei qual a intensidade luminosa está chegando no local. Porque o fabricante ele vai me dar uma tabelinha lá. Olha, para essa intensidade luminosa, o valor da resistência do LDR é esse daqui. E aí eu poderia pegar este valor de tensão e a partir daí saber qual o valor da intensidade luminosa daquele local. Porém, isso só é verdade se toda a corrente que passa em R no meu resistor fixo, se ele for a mesma corrente que passa no LDR. Se houvesse aqui uma derivação da corrente, eu já não conseguiria mais garantir aquela tabela do fabricante. Então o que eu faço? Eu acoplo aqui, ó, na saída deste ponto que eu estou medindo o valor de tensão, eu acoplo um buffer, que ele vai fazer o quê? Ele vai passar para frente somente o valor de tensão neste ponto e vai garantir que não existe corrente neste segmento aqui. Então eu realmente consigo garantir que toda a corrente que está passando no resistor fixo está passando no resistor variável, que neste caso aqui é o meu LDR. E aí depois eu poderia pegar este valor de tensão ali e colocar em outra parte do circuito, colocar na entrada de um microcontrolador para fazer a leitura de tensão e a partir dali estimar o valor da intensidade luminosa, ou fazer lá um sensorzinho para ligar e desligar a luz, né, ao entardecer e ao amanhecer, tá ok? Então o buffer nós podemos utilizar em um circuitinho deste daqui, ok? Um outro circuitinho que nós poderemos trabalhar aqui, né, é um amplificador somador, sendo que este daqui é um somador inversor. Notem que são relações matemáticas que nós poderíamos realizar de acordo com os valores, né, de tensões que nós estamos recebendo nas entradas dos nossos amplificadores, de acordo com a configuração que ele está no circuitinho. Este daqui então é um somador inversor. Notem que a minha realimentação continua sendo uma realimentação negativa, e eu tenho aqui entrada 1, 2, 3, 4, até entrada N. Como que eu faço o modelo matemático deste circuitinho aqui? É fácil. Olhem só,
eu sei que não tenho corrente entrando no meu amplificador operacional, ok? E eu sei que o valor de tensão deste ponto é igual ao valor de tensão na porta aqui, ó, na não inversora. O valor de tensão é o mesmo, ok? São as igualdades que nós estamos admitindo. Bem, então eu sei que a soma da corrente que passa em R1, R2, R3 e Rn tem que ser igual à corrente que passa em Rf. Então o que eu fiz aqui, ó, I1 mais I2 mais I3 mais IN tem que ser a corrente que passa em Rf. E como que eu calculo o valor de corrente? V1 menos 0, né? Este ponto aqui vale 0 volts, V1 menos 0, dividido por R1, ou seja, V1 sobre R1, V2 sobre R2, V3 sobre R3, Vn sobre Rn, tem que ser igual à corrente que passa aqui, que é 0 menos Vout, né? Vai dar menos Vout, sobre Rf. Então, ó, fiz essa igualdade aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar o meu Vout, tá ok? Meu Vout aqui, eu tenho aqui, ó, V1 sobre R1, V2 sobre R2, V3 sobre R3, Vn sobre Rn, é igual a menos Vout sobre Rf. Passo o Rf para lá multiplicando, e o sinalzinho negativo também para lá, passaria como menos 1 multiplicando. Eu tenho que Vout é igual a menos Rf sobre R1, V1 mais Rf sobre R2, V2 mais Rf sobre R3, V3, mais Rf sobre Rn, Vn. Bem, se Rf for igual a R1 e R1 for igual a R2, R3, Rn, eu tenho uma simplificação. Eu posso dizer que Vout é igual a menos, abre parênteses, V1 mais V2 mais V3 mais Vn, tá? Seria uma soma, né, algébrica simples. Se eu quiser colocar pesos em cada entrada, né, fosse ponderar cada entrada, aí eu poderia manter o valor de R1 diferente de R2, diferente de R3 e assim por diante, tá ok? Mas notem que este daqui é um somador inversor, tá ok? O sinal referente a essa soma vai sair, né, se a entrada for positiva, no final a soma sai com valor negativo, tá ok? Então aqui é o meu somador inversor. Este daqui é interessante, é um somador não inversor, tá? Notem novamente que a minha realimentação está na porta, né? Está relacionada aqui à porta inversora, uma realimentação negativa. E aqui eu tenho novamente, não terei corrente entrando aqui, ó, no meu amplificador operacional. Logo, o valor de tensão neste ponto aqui é o mesmo que o valor de tensão neste ponto, né? O valor da tensão na entrada inversora vai ser igual ao valor da tensão na entrada não inversora. Qual o valor de tensão aqui neste ponto? Bem, o valor de tensão neste ponto vai ser Vout menos 0 multiplicado por R, dividido pela soma de R mais Rf, ok? É um divisorzinho de tensão aqui. Então eu sei que vale neste ponto, vale este valor de tensão, que é igual a este ponto aqui, ok? Então posso dizer que o valor de tensão neste ponto vai ser igual Vout menos 0 vezes R, dividido pela soma das duas resistências. Ok, perfeito. E eu sei também que se eu não tenho corrente entrando no meu amplificador operacional, a soma de todas essas correntes aqui terá que ser igual a 0, ok? Porque a corrente que chega aqui, ó, que passa neste ponto, vai ser igual a 0. Então posso dizer que corrente 1 mais corrente 2 mais corrente 3 mais corrente N vai ser igual a 0. Bem, aí fica fácil fazer um modelinho matemático, né? Eu faço essa igualdade, calculo o valor de corrente em R1, R2, ó. Qual é o valor de corrente em R1? V1 menos VB, eu chamei de VB este ponto, que é este ponto aqui, dividido por R1. Mas quem é VB? Nós sabemos quem é VB. VB é Vout vezes R dividido pela soma das resistências, ok? Então, a partir daqui, basta fazer o quê? Substituições. De início eu fiz isso daqui, ó. Vamos aqui. V1 menos VB sobre R1. Separa. V1 sobre R1 menos VB sobre R1. Depois, V2 sobre R2 menos VB sobre R2. Coloca o VB em evidência, substitui por este VB aqui, ó, e nós chegaremos nesta equaçãozinha aqui, ok? Então nós temos aqui que Vout é 1 mais Rf sobre R, né, multiplicado por VB. VB é tudo isso daqui, ok? Se VB é tudo isso, nós chegaremos a esta equação aqui, ok?